Olá, pessoal, começando mais um Osório Cast Mais e desta vez eu tenho comigo aqui a Michele Torrico, que eu conheço já de trabalhos que a gente fez junto, a Michele como influencer digital, eu quero saber um pouco mais sobre isso e tudo mais. E é mais uma das pessoas que eu considero que tem mais histórias a contar, então por isso que eu sempre falo que é o Osório Cast Mais, porque não é eu que tem que estar contando historinha, sim, é quem tem mais coisas e coisas mais interessantes eu acabo convidando. Michele, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite de bater um papo aqui com este gordinho que você fala. E para começar, eu tenho sempre iniciado da mesma forma. Eu fiquei estudando lá como é que o Jô faz essas coisas. Mentira, né? Nada disso. A pergunta que ajuda para a gente começar a entender a história de quem passa por aqui. Quem é a Michele Torrico pela Michele? Quem é a Michele? É a Michele de hoje, né? Porque a Michele já foram várias Michele. Então, hoje é uma mulher em desconstrução, trabalhando muito, voltada para essa questão de influenciar mulheres para se conhecer em si. E que trabalha com moda, beleza, mas que hoje tá voltada para essa questão, assim, do autoconhecimento, das mulheres entenderem o seu poder, o seu papel no mundo. Que legal. Ei, começamos já num nível aqui que tá louco, né? É aquela coisa que já dá aquela preocupação. Bah, eu tinha que ter estudado mais. Michele, pra gente entender, assim, hoje, claro, a galera te conhece porque tu tem umas redes sociais fortíssimas e tu faz o trabalho ali de estar sempre mantendo e produzindo, né, conteúdo, enfim. E o que tu traz para as pessoas é muito a tua opinião sobre os processos. E aí, claro, se a gente vai pegar aquela ideia do influenciador digital quanto alguém que representa uma marca, que dá voz para Uhum, uma marca, é isso que as pessoas te conhecem muito por isso. Mas, ao mesmo tempo, tu tem uma questão que tu mostra, que tu é mãe, que tu uhum. é esposa, tu mostra muito das coisas que tu tem no teu dia a dia. Como é que é, e se isso é incômodo em alguns momentos, tu vê assim que, puxa, mas todo mundo sabe do que tá rolando, sabe? Ou é uma coisa assim, como é que foi essa caminhada até chegar nisso, assim, antes de começar aqui, a gente tava falando, não, pois tu falava assim, eu tive uma coisa, pois é, eu vi. É. E então, foi tudo aconteceu muito natural, né? Foi lá na época do Orkut, a gente nem era conhecida como influenciadora digital. E aí eu tinha meu Orkut, daqui a pouco eu comecei a postar coisas do meu dia a dia lá no Kazuca, o pessoal começou a gostar, e aí eu comecei a publicar. Esse dia eu tava tomando banho e tava pensando assim, pensando assim, como surgiu, né? Surgiu bem naturalmente, pensando nessa questão do que eu passo da minha vida, da minha rotina. Então foi algo muito natural que hoje eu já tô acostumada. Às vezes eu falo até com o Guilherme, ele fala, tá, mas o que tu fez hoje? Eu falo, tu não olhou meus stories? Tu não viu como é que foi meu dia? Boa! Essa é boa. E... Mas pra mim hoje é muito natural, porque já fazem anos que do Orkut, eu acho que foi em 2008, Por 2007, faz ali. tempo. Então, eu já meio que acostumei, né? E eu tenho que também ficar falando com as minhas seguidoras o que tá acontecendo, né? O que eu passei, para elas entenderem o motivo do meu sumiço. Mas pra mim hoje é uma coisa bem natural, assim, porque comecei com uma naturalidade, Uhum. né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas querendo ser influenciadoras e tendo que compartilhar isso meio que como uma obrigação. E eu senti que isso foi muito natural, né? E prezo por essa naturalidade, assim, de ter parceiros que se encaixem na minha rotina, no meu dia a dia, para que eu consiga levar isso, assim, com mais leveza. Porque acho que se eu tivesse que fazer algum papel, talvez eu não tivesse mais nesse meio hoje em dia. Como é que foi a percepção da internet? Porque isso tem uma das coisas que eu acho interessante quando tu comenta do Orkut e do Kazook, enfim. Tem um quê de percepção de um business aí que tu teve muito antes de muita gente, entendeu? Como é que foi isso pra ti? Tu era alguém que tu te atentou de uma possibilidade quando tu viu a coisa aconteceu, assim, porque eu entendo que muita gente pode ter mostrado um pouco da sua vida lá, mas não percebeu, assim, Uhum. que ia, ia pro rumo que tomou. Tu é uma pessoa que tu percebe, assim, essas questões, tu vê ali, ali tem uma oportunidade de negócio, ali eu tenho uma... Sabe, como é que foi isso aí? Porque é muito maluco, sabe? Que tem uma percepção muito legal que tu... Não foi uma percepção, assim, de trabalho. Foi mais uma percepção, assim, de ser conhecida. Sim, entendi. Porque quando eu vi lá no Kazuca que a minha página
era sempre uma das mais vistas, e o pessoal da RBS entrou em contato comigo. Falei, poxa, olha só que bacana, né? O pessoal gosta de ver meu conteúdo. E aí eu tive um perfil no Orkut, daqui a pouco eu tive que fazer 2. No final eu já tava com 5 perfis e com 25 comunidades no meu nome. E era só eu, tipo assim, eu tirava foto minha antes de ir pra festa, do meu cachorro, e ainda com a câmerazinha, né? Porque a gente nem tinha celular pra ficar tirando foto. E aí eu falei, nossa, as pessoas me conhecem, era gente de outros estados que falavam comigo. E aí foi mais nessa questão de, as pessoas me conhecem, ser conhecida. Tanto que depois teve uma matéria na RBS que tinha a Raquel, que ela queria ser muito famosa numa novela. E eles fizeram uma matéria Raquel. Eu lembrei da personagem. que ela queria no Caldeirão. E aí, nisso, eu tava participando do Musa do Inter. E aí, o pessoal da RBS já pegou o link do perfil do Kazuca com o Musa e fez uma matéria comigo, meio que relacionando a Raquel, que eu queria os 15 minutos de fama e tudo mais. Então, foi isso. Eu comecei a perceber que isso era um trabalho quando a gente começou a fazer o programa na televisão. Aí sim que eu me dei conta, posso ganhar dinheiro com isso. Mas nesse momento em que eu comecei lá no Orkut, era mais por, ser conhecida. Pois é, eu lembro, agora tu falou do programa, eu lembro do teu programa, e aí entra uma questão de... Quando a gente olha para essa tua construção, eu acho muito doido isso, porque eu vejo que tem muito do desprendimento que tu teve, sabe? Então, beleza, não é só aparecer, né? E essa construção, assim, do programa, daí também, sabe? É uma coisa assim, eu falei, cara, a gente tá queira ou não, Santa Maria, ok, centro do estado, aquela coisa, mas é uma cidade em muitos aspectos de interior e tudo mais. Então, assim, quando tu começa a ver que tem uma pessoa que está despontando na internet, que ainda é internet, né? Tem muita gente que fica, sério, poxa, internet? sério que vai render isso aí? TV, ok, canal fechado e tal. E a gente vê, quando a gente olha para trás para isso, assim, eu sempre olhei assim, cara, é legal a produção. E essas conexões, foi tudo muito natural, Michele. Foi surgindo. Porque a produção do teu programa era muito legal. Tudo era... Assim, quando eu olho pra tua trajetória, é tudo bem feitinho. Não é um troço, começou a meia boca e foi... O Guilherme diz que eu sou muito persistente. Eu sou assim, quando eu faço algo, eu gosto de fazer algo bem feito. E aí, depois que eu engravidei, eu já trabalhava como modelo fotográfica. Aí eu criei a página Close by Michele Torrico, fazendo as vitrines e comentando os looks para as lojas. Aí nisso, uma vez uma mulher que é conhecida, assim, falou assim, tu ainda vai ter um programa na TV. E eu, obrigada e tal, porque a página tava bombando. E aí foi muito engraçado que deu umas 2 semanas e nisso eu recebi o convite para ter o programa. E nesse tempo, pra te ver assim, a gente fala brincando, né? O universo conspirando a favor. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha conhecido o pessoal da Pastel Store, que eu fiz algumas participações no Soda Boy, no negócio Soda Boy. que eles gravavam. Então, eu já conhecia uma produtora legal. E aí, quando surgiu essa questão do programa, eu falei, mas tem que ser uma produtora legal e tal. Daí eu fui falar com eles acharam o máximo a ideia. Depois eu vim falar contigo também, né, pra gente fazer a questão do site e tudo. E aí foi assim, foi muito natural, sabe? As pessoas certas estavam ao meu lado na hora certa pra se concretizar as coisas. Não, é legal porque quem olhar pra isso, não tem coisa mal feita ali, né? Sempre foi tudo assim, cara, as marcas também que tu começou a atrair também, muito marca legal. E esse é uma coisa, eu lembro da abertura do teu programa, que quando eu li a primeira vez, eu falei assim, cara, que eu não sabia ainda quem estava envolvido na produção. Eu falei, olha que legal essa produção. Isso, a gente fez se vestindo, andando num closet e tal. Não, era tudo muito legal aquilo ali. Quando tu tá falando da questão do digital e de ter essas percepções, assim, essa coisa que tu falou de moda, isso vem da onde? Vem de onde esse interesse de moda? É só teu ou tem alguma relação assim, isso aqui desde criança eu curti ou tal? Sabe, como é que tu chegou nesse processo aí da moda? Eu acho que foi bem quando eu tive compulsão por compras. Até eu tava vendo, antes de entrar aqui, eu tava ali no carro, vendo um vídeo da minha amiga Ali.
E aí ela tava falando que também ela teve compulsão por compras, logo que perdeu a mãe dela e tal, e que ela se encontrou na consultoria de imagem. E eu, quando tava nessa função de compulsão de compras, eu olhava revista, porque na época era revista e tal, e comecei a gostar de moda. E aí, nisso, depois... Aí, eu passei por esse processo de compulsão, mas nessa compulsão por compras, eu comecei a me alimentar com conteúdo de moda. E aí, quando eu engravidei, eu tive que ficar de repouso absoluto, porque a Betina tentou nascer antes do tempo. E aí, nisso, eu já fazia esse trabalho de fotografia para algumas lojas. Uhum. Só que às vezes eu chegava lá e aí a dona da loja mandava eu botar uma blusa com uma saia que não tinha nada a ver Tipo, com... oi? Ai, sério? E eu falava, tá, né? Aquela coisa tá bem. Aí, quando eu tive que ficar de repouso, eu falei pro Gui, eu falei, amor, acho que eu vou fazer um curso de consultoria, né, em moda, que é online e tal, porque eu posso agregar isso ao meu trabalho, né? Quando eu for fazer fotos pras lojas, eu posso falar, eu posso dar minha consultoria junto, né, na escolha dos looks. E aí foi aí que veio, assim, mais forte ainda a paixão por moda, porque eu entendi o sentido da consultoria, qual é o papel da roupa, né? Porque antigamente, pra mim, era só uma roupa. Então, quando eu estudei a consultoria, eu vi que a nossa vestimenta fala muito sobre a gente. Enfim, foi um processo muito legal. E aí ficou e não saiu mais da minha vida. Eu lembro quando tinha a questão do teu site, tinha muito dessa pegada também, né? De tu falar ali sobre tendência e tudo mais. Então, foi um caminho natural tu ir construindo e acabar chegando no programa, enfim. Mas é uma coisa difícil de tu manter, porque moda, assim, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Te obriga a ter que estar ligado sempre nisso? Não, porque hoje em dia eu entendo o papel da roupa, Uhum. né? Através da consultoria de imagem. Então, eu não vou muito... Sim, é diferente da questão de manter tendências. Eu falo, dou as dicas das tendências, mas é muito mais sobre voltado para o autoconhecimento, do que aquilo me representa, do que aquela peça transmite sobre mim. Então, hoje em dia é uma outra questão, então não satura, né? Eu acho que o meu olhar da moda mudou, porque antigamente eu olhava assim, é a tendência tal, quero também ter aquela peça. Uhum. Mas hoje eu entendo que, de repente, aquela peça pra mim, não faz sentido nenhum, né? E eu também não quero estar igual a todo mundo. Quero ser... Porque hoje a gente vê muitas blogueiras de moda, a gente vê uma usando a tendência e tu vai e tá outra, e as pessoas perdem um pouco de passar a personalidade. Então, hoje, pra mim, a moda tem um outro sentido, né? Sim. Tu sabe quando tu traz esse assunto da moda e da relação com personalidade, eu durante muitos anos, eu acredito até que eu devo ter comentado isso contigo em alguma outra situação, eu tinha muito receio de usar, por exemplo, deixar a usar as minhas camisetas. Esses dias eu tava olhando e falei, caraca, é só de super-herói, é só essas parafernália. Mas antes eu tinha muito medo de usar. Porque eu falava assim, cara, os caras eles vão me julgar isso aqui, vão achar que eu não sou um bom profissional e tal, eu tinha essa coisa. Até que eu fui num evento em São Paulo, na Comic Con, e aí eu cheguei lá e foi muito engraçado, num café da manhã, que eu sentei na mesa, um cara tava vestido de Capitão América, o outro de Homem-Aranha, e um cara tava todo de preto, assim, com uma roupa do Batman. E tu pensou, por que eu não vi? E aí eu fui conversar com os caras, era um engenheiro, um advogado e um médico. Eu falei assim, ainda as profissões bem dessas, tipo, né, as catedráticas ali, daquela questão, assim... Cara, e como é que é isso aí? Os caras, não, velho, tipo, né, não deixo de ser médico por gostar, não vou... Meus pacientes... enfim, sabem quem eu sou e tudo mais. Eu acho que aí aquilo ali começou a fazer um sentido. Quando eu chego no evento, aí eu era loucura, né? Uns barbados, uns velhão, tudo chorando e de ver as coisas lá, tudo emocionado e todo mundo de camiseta de super-herói e coisa e tal. Daí eu comecei a entender que isso até ajudava a dizer quem eu era. E foi libertador até na linguagem e tal. Quando eu produzia conteúdo lá atrás, que eu tentava ser o personagem... Por isso eu que eu falo... Nossa, era muito ruim o conteúdo e tal, sabe? Falei, nossa, eu não sou assim. Por isso que eu te disse, da questão do personagem. E quando eu falo, às vezes, para seguidoras, gente, autoconhecimento é libertador, é o que tu disse também. Porque é uma sensação tão prazerosa de a gente poder ser quem a gente é, sem
sem preconceito nenhum, que é libertador mesmo. Então, quando eu falo para elas, busquem autoconhecimento, busquem, né, através da vestimenta, se conhecer, saber aquilo que vocês querem transmitir para o mundo e para vocês, ao se olhar no espelho. É isso, porque é uma liberdade da gente poder ser quem a gente é num mundo em que as coisas são tudo certinha, onde que é tudo um padrão, e que tu tem que ficar andando assim, sabe, quase que nem um robozinho, meio que para se encaixar. Mas por que eu vou me encaixar se a vida é uma só? Vou ser eu, né? Sim. O quanto foi difícil para te construir e poder chegar em ter essa firmeza desse pensamento hoje? Ai, foi bem difícil. Foi logo que começou a pandemia, e aí eu li um livro, O Mito da Beleza, que foi uma seguidora que me indicou. E eu, nos primeiros capítulos, já comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô transmitindo para as minhas seguidoras? Porque eu, hoje em dia, considero que era um pouco, assim, fútil, vago, vazio, que talvez preenchesse, porque muita gente tá acostumada com esse tipo de conteúdo, mas eu senti que não era o que eu queria mais passar, sabe? Ah, entendi. E foi muito chocante pra mim, Osório, porque eu chorava muito de noite, assim, porque eu pensava, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei dessa forma, alguém pode ter ficado triste com o que eu falei, ou se sentindo menos pelo que eu falei. E aí foi um processo que eu falava nos stories com as seguidoras e eu começava a chorar. E aí eu fui entendendo, né? Me entendendo quem eu queria ser. Mas é um processo bem doloroso, porque a gente é humano, a gente é cheio de falhas e erros, mas a gente tá aqui para evoluir, essa é a minha percepção. E aí foi passando, e aquela dor, aquele sofrimento, ele também te dá muita força ao mesmo tempo. Assim como perder minha mãe e minha avó foi um processo muito doloroso, mas ao mesmo tempo a gente volta, assim, parece com uma força maior de mudar as coisas. Então foi bem isso, assim, foi um processo doloroso, longo, é um processo que todo dia eu me desconstruo, eu aprendo algo diferente. Não é fácil, a gente tem que ter muita coragem, mas, como tu disse, eu sempre falo isso, tu ter essa sensação de liberdade é algo que não tem preço. Então, vale o sofrimento, vale a angústia, porque depois que a gente se percebe isso, a gente tem uma força que ninguém consegue dizer não pra gente. Ah, sim. Sabe que isso é uma das coisas que eu acho interessante, assim, porque quando... Para quem está assistindo agora, por exemplo, em algumas situações a gente trabalha... Eu atendo marcas, ou atendia, que porventura a gente fez algum tipo de trabalho junto, né? E o que eu percebi nesse business de quando a gente trabalha com uma pessoa que tem o poder da influência, que se coloca no mercado como um influenciador, foi descolando aquela coisa assim. Antes tu tinha a pessoa que era o influencer, que tu pegava o produto, fazia chegar na mão dele e aquilo nem sempre tinha uma conexão, né? Mas o que eu vi em ti foi justamente assim, a Michelle, para tentar explicar melhor, a Michelle, eu acho que foi a primeira pessoa que eu percebi que ela tinha percebido a jogada assim, cara, se eu colocar para dentro do meu dia a dia, se em vez de eu receber um negócio na minha casa, eu estiver lá passando no meio da prateleira ou então vou botar a Betina na história para aquilo chegar nela e fazer sentido. Eu falei assim, cara, mas é isso que eu preciso para as empresas que eu quero, que eu preciso que elas tenham alguma voz, eu preciso que seja a Michelle ali. Então, seguidamente, esses dias eu estava conversando com um cliente, ele me fez algumas questões, porque impressionantemente ainda tem gente que questiona o digital, que questiona anunciar, que questiona um monte de coisa, e eu fico assim, nossa, vamos lá. E aí ele me fez essa pergunta sobre, tá, mas por que eu preciso ter? Aí eu fui lá, eu catei teus stories, eu falei, então, olha só, tá vendo a Michelle aqui fazendo compra no mercado? Então, a Michelle olha os números, olha o contexto, ela abre muita coisa da vida dela aqui e as pessoas se conectam com histórias. As pessoas também tem a mulher que vai ser esposa, o que quer ser, vai encontrar um ponto para se conectar com a Michelle. A mulher que quer ter uma autoestima elevada vai se conectar. E sim, sabe? Eu fui citando, falei, cara, os motivos são vários. Tá entendendo? Não. Aí eu fico, poxa vida, vamos lá. Essa construção, assim, tu já apontou aqui que tu percebeu essa coisa.
para as marcas, isso tu não precisou explicar, né? Tu levou para um rumo natural. Como é que você deu isso? Porque realmente eu vi tu migrar daquela ideia do eu vou receber um produto aqui, vou falar dele, para alguma coisa, vou colocar no meu dia a dia. Também foi natural? Sim, porque o que eu imaginava, né? Que as pessoas criaram desde essa época do meu Orkut, criaram uma confiança naquilo que eu dizia. Na época nem era, a gente nem se conhecia Sim, como influenciadora, mas eu falava que eu estava usando tal coisa e as pessoas queriam, ou isso ou aquilo. E aí, isso surgiu meio que natural também. Porque eu não consigo me imaginar fazendo algo diferente disso, sabe? Exatamente por essa confiança que as seguidoras depositaram em mim. Porque se eu... É que nenhum vidro, se a gente quebra a confiança numa relação com família, com amigos, nunca vai ser aquela mesma coisa. Então, quando eu me deparei com essa situação, falei, não, preciso manter essa confiança que as seguidoras têm em mim. Então, buscar por passar coisas com credibilidade, coisas que realmente fazem parte da minha rotina, do meu dia, que eu usaria. Porque hoje em dia mesmo, agora nesse processo que eu tô de desconstrução, muitos trabalhos que chegam até mim, muitas marcas que chegam até mim, hoje em dia elas não fazem mais sentido para mim. Então, eu digo não, né? Por exemplo, coisas para emagrecer, coisas enfim, que vão alimentar a insegurança das minhas seguidoras. Hoje em dia eu já não aceito mais esse tipo de trabalho, né? Já recusei, inclusive, várias, agora na pandemia, nesse sentido, porque vinham com essa coisa, daí para tuas seguidoras a fórmula mágica pro cabelo maravilhoso, pra barriga chapada, pra não sei... E eu não, porque é uma coisa que eu não acredito, eu vou ficar vendendo algo que eu não acredito, né? Essa dinâmica, pois é, isso que é muito doido, né? A gente vive hoje num contexto onde tudo é muito acelerado, as marcas cada vez mais elas precisam encontrar formatos de contactar com o cliente. Eu sempre olhei para o influenciador com bons olhos, assim, de falar, cara, eu acho que faz sentido porque as marcas acabam precisando conversar e elas não sabem. Então, o influenciador está ali para isso, né? Eu sempre vi dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive num processo hoje que é muito louco, né? A cobrança da eficiência e da estética perfeita e tudo mais. Eu digo, a geração tem um concorrente que é o Mark Zuckerberg, né? Tipo, o cara tava no quarto e criou o Facebook. Aí parece que todo mundo tem que ter uma ideia genial no quarto e criar um negócio mega ultra milionário e tal. Então, é muito louco isso, e quando isso ainda tem o processo da estética, do visual, pesa, né? É uma cobrança hoje... e principalmente em cima das mulheres, né? É muita cobrança, então eu cuido para não ser eu também mais uma cobrança para as mulheres que me acompanham. Entendi. Então é complicado. Até eu tava vindo e aí uma seguidora comentou no Stories agora que viu ali da Lotless. Ai, como tu tá magra e tal. E aí eu fiquei pensando, se ela soubesse um motivo de eu ter emagrecido, ela talvez não teria dito isso, sabe? Que foi a perda da minha mãe, da minha avó, uma crise de cálculo renal. Então, é uma cobrança e uma coisa que a gente tem muito isso, né? De achar que isso é um elogio. Então, hoje em dia eu volto mais para essa questão, assim. E como tu disse ali sobre essa cobrança de criação de conteúdo e tal... É tudo uma cobrança que se a gente for, né, Osório, parar pra pensar, a gente enlouquece do que o mundo nos cobra, né? E, enfim, não sei se você já trouxe algum coach aqui, mas enfim, e aí tem essas pessoas na internet que ficam falando, ai meu Deus, 1 milhão, esse, aquilo. É uma loucura. E aí esses dias eu mesmo falei assim, gente, mas e se eu não quiser 1 milhão? Se eu quiser 200 mil, se eu não quiser uma mansão, se eu quiser uma casinha, um apartamento, pra que essa cobrança, essa coisa assim, ai meu Deus, pra pessoa ser, pra buscar aquele sucesso tem que ter isso ou ter aquilo, sabe? Ou ficar, hey ho, É o profissional gritando. de alta performance no negócio que tu, sério, velho, dá
Dá uma pensada nisso aí, que não é isso que vai te trazer a realização. Não é tu gritando, hey, ho, de manhã, bom dia, que o teu dia vai ficar bom. Não, isso aí que tu falou agora é perfeito, porque há poucos dias eu tava vendo aí, apareceu enfim, um cara apareceu no Instagram ali. Aí era um projeto assim, ó, tu tem que acordar às 4:30 da manhã para assistir o cara durante não sei quantos dias, porque é para demonstrar teu sacrifício. Tipo, mostrar que tu quer. Aí eu comecei a dar risada, falei, cara, 4:30 da manhã eu tô no meu segundo job, porque eu curto... eu tô no meu segundo sono. Porque eu curto trabalhar de madrugada, não é uma coisa que eu sou maluco e vou, sabe, tipo, workaholic, vou me ferrar e tudo mais. Mas é muito doido isso, porque a dinâmica... Como eu tava acordado, eu entrei na live do cara, nossa senhora, mas eu entrou assim, ó. Não, até os 40 tem que fazer não sei o quê, a família fica pra depois, que daí eles vão preferir ter grana do que ter... Eu falei, velho, se tu bailar, indo na pior das hipóteses, se tu bailar por causa do estresse antes disso, não adiantou nada, assim. Mas a recomendação do cara era essa, não, até os 40 vocês são novos, tem que se matar trabalhando, porque a família tu vai curtir depois dos 50, porque eles vão preferir um cara que tem grana do que um cara que teve ali sempre do lado. Eu falei, querido... Nossa senhora, então, que os valores né? dele estão um pouco distorcidos, né, mas da aí, realidade. só que o que assusta? Tu vai ver os números Uma do legião. cara, nossa, Uma absurdo. É absurdo, isso. Cara. É isso que me assusta hoje em dia nesse meio, sabe, Osório? Assim, que até já me fez me questionar em parar. Porque quando hoje eu tava no banho e pensando como surgiu as coisas e te disse foi muito natural, eu pensei assim, nossa, quem sabe, né? Eu, enfim, daqui a uns dias, daqui a um tempo, se fizer outra coisa, volte a essa Michelle daquela época onde eu fazia por fazer, assim, com as coisas da minha rotina, do meu dia a dia, porque é uma pressão e hoje em dia a internet dá voz para tanta gente desnecessária que eu fico pensando, meu Deus do céu, daí às vezes eu olho, assim, uns canais, umas coisas, é só umas dancinhas, eu fico, meu Deus, como é que vai ser essa geração futuramente, sabe? Eu me preocupo em relação à Betina, então eu fico um pouco preocupada, assim, com esse meio, assim, a saturação que tá, né? Porque, querendo ou não, é um mundo que deslumbra, as pessoas veem, recebidos, é fácil, é tirar foto, é não sei o que lá, é viajar, é só isso. E não é só isso, mas as pessoas se deslumbram e fazem, e estão aí no meio. E aí, pra gente, eu não sei se o Felipe chegou a comentar isso quando ele veio aqui, mas pra gente também é mais complicado, porque daí tem uma galera que faz de graça. Então, assim, tipo, desvaloriza, sabe, a profissão, que chega a dar um desânimo. Então, hoje eu tava até me questionando sobre isso, sobre esse meio, assim, um pouco quanto ele é tóxico, quando ele tá se tornando tóxico, assim, com algumas pessoas. Esse teu questionamento, ele é uma coisa que eu percebo muito, assim, antes da gente começar a conversar aqui, eu comentei contigo, né, que eu andava conversando com uma galera do YouTube e tudo mais, e aí eles estavam falando assim, Cláudio, a gente tem que produzir não sei quantos vídeos por dia, e ainda mais que é vídeo de conteúdo, então é tudo vídeo longo, não sei o que, daí os caras têm umas vidas, assim, que tem que produzir muito, e aí ele chegou, cara, agora que a gente não tá entendendo se a gente vai precisar ter que fazer dancinha ou não, porque tá mudando as coisas e tal. E a gente começou a conversar a respeito, assim, de entender, e alguns deles são pais já, daí traz essa preocupação, sabe? Cara, é estranho, é complicado. Daí um deles falou assim, minha filha, que nem a Antônia aqui, não sonho da Antônia é ser youtuber. Só que a gente tá tendo que levar isso de uma forma com muito cuidado, porque, nossa senhora, as redes sociais ali... Bom, tu pegar as letras das músicas que... TikTok é um absurdo, aquelas letras ali... E aí a galera que tava falando justamente do aspecto, assim, eles, cara, é umas crianças cantando umas músicas que provavelmente eles não têm nem ideia do que estão cantando. E não é só cantando, é dançando, né, também. E é uns negócios, assim, assustador. Então a gente tá vivendo num momento que tem a cobrança, que tem o cara da performance, que é uma loucura, e tem mais isso, né? Tem mais isso. E tu falaste uma coisa antes, que essa é uma preocupação, que tu falou assim, pra mulher ainda tem mais tem um extra, né? É um pezinho extra todo esse processo. Sabe uma coisa que me incomoda bastante, Michelle? Quando eu tô assistindo algum programa
e aí, digamos, a menina chega e apresenta uma ideia. Sei lá, programa de negócio, ela chega e fala, eu criei não sei o quê, lá. O primeiro comentário que a pessoa fala assim, e além de tudo é linda. Porra, velho. Não precisava. É impressionante isso, sabe? Porque se o cara chega ali e apresenta, nossa, e além de tudo é um cara lindo. Nunca tem, né? Que genial. E aí isso me incomoda, que só, claro, essa construção muito veio depois da chegada da... Claro, eu tenho uma irmã que é psicóloga, e ela trabalha e estuda feminismo e tudo mais, então ela, né, trouxe muito das suas ideias, então tinha muita coisa que ali ela me ajudou a repensar muito o processo. Por outro lado, quando a Antônia chega também, tu começa a olhar, perceber coisas. Pelo menos eu tive a sorte de perceber coisas, não vou dizer que acontece com todo mundo, mas a perceber. E aí tu falou um pouco antes isso, né, que já tem mais a cobrança. Isso é uma coisa que pra ti, o quanto ela foi incômoda, o quanto alguém olhou e julgou a Michelle por ser a menina bonita que tava querendo aparecer, entendeu? O quanto tu foi julgada quanto a isso, e isso ainda rola hoje? Rola. Eu acredito que logo que eu comecei aqui no programa, e a gente entende com o feminismo que existe uma rivalidade feminina, né? Que é imposta desde que a gente nasce. Tanto que os homens são mais unidos e as mulheres vêm, é minha concorrente, não sei o quê. Então, quando eu fiz a página, eu senti isso. Quando eu fui pro programa da TV, eu senti isso, assim. E meio que, descredibilizando, assim, sabe? E de homens, assim, a gente às vezes vê pelo olhar, assim, um julgamento, mas graças a Deus hoje em dia eu não dou bola pra isso, mas tu falando sobre essa questão, eu tava no centro, hoje eu saí de saia, porque tá calor, e ali no calçadão a gente passa, né, e tem os desocupados que não tem o que fazer, que tem que ficar olhando toda a mulher que passa ali, e aí eu passei, eu nem me lembro, nem ouvi o que o cara falou, assim, eu só revirei os olhos. E aí eu fiquei pensando, tô de saia, não tô com nada assim, não tô de biquíni andando aqui. E aí eu fiquei pensando, o homem, ele passa e ele não sente esse assédio, né? A gente passa e tem que ficar preocupada com que roupa que tu vai sair, com medo de tu ser assediada ou não. Então, são várias coisas que foi por isso também que eu abri a minha mente para estudar o feminismo, porque realmente isso que eu tô num lugar de muitos privilégios, né? O que eu passo é mínimo perto do que outras mulheres passam, mas mesmo assim já é um incômodo. Então, foi por essas questões, assim, que eu comecei a estudar o feminismo, enfim, eu falo sobre a importância, porque é uma luta que a gente quer simplesmente por poder sair com a roupa que a gente quiser, sem se preocupar com, meu Deus, eu vou ser assediada, ou vou, né? A Tonton vai sair um dia e vai ter essa mesma preocupação que eu, a Betina também, e é isso que eu não quero para essa geração, sabe? Para o futuro delas, que elas possam sair com a roupa que elas quiserem, sem preocupação com isso. Então, essa busca que a gente tem que lutar, sabe? Pelo menos pelo básico. Sair de casa, escolher uma roupa e sair. Tô falando isso ainda fica mais assustador, porque tu pensa assim, cara, é tão básico isso. Exato, tipo, eu vou escolher uma roupa que eu vou escolher uma roupa, vou pensar nessa roupa, porque essa aqui eu não vou ser assediada. E mesmo assim, quando tu sai com a roupa até aqui o pescoço, o cara faz, fio. Aí, galera, é uma ideia tão inútil essa, que não dá pra entender porque que não... Assim, ó, até pelo princípio básico da lógica, não tem lógica esse tipo de comportamento, assim, do tipo... Cara, tu vai parar pra pensar, meu Deus, o que tu tá querendo ganhar com isso, filho? De fazer uma, né, desse tipo de processo, assim, mas não dá pra entender. E tu sabe que isso me assusta... Tu falou ali comentou da Antônia e também da Betina, que, né, a possibilidade de elas não terem que passar por isso. A Antônia teve uma situação na escola já, anos atrás. Isso, a Antônia hoje tem 10 anos. Ela estava nas séries iniciais e rolou uma situação na escola, ela e mais outras coleguinhas, em função do assédio do menininho que era coleguinha. Ou seja, na criança, claro, o comportamento do pai, né? E aí deu aquele auê, né? E os pais tudo ficaram sabendo, foi tudo lá pra cima, bateção de boca, aquela coisa toda. Mas, em função da linguagem do pai, assim, o pai tinha uma linguagem... essa puta, essa aqui. E a criança chegou na escola e as colegas tudo, essa puta, né?
Eu não imaginava ter que lidar com isso com a minha filha tendo 6 anos de idade. E eu falei assim, cara, é muito absurdo isso, né? É muito presente. Pra galera, pros caras que estão ouvindo, que ficam dizendo que não, que é frescura e coisa e tal. Gente, pelo amor de Deus, muda, evolui, porque... Acho que pra não mim tem foi problema. um susto, A gente, sabe? como mulher, a gente admira. Passa um homem bonito, a gente olha, mas a gente não fica... Ui, que gostoso, sabe? Não tem isso, sabe? Sim, Então, pô, admira, guarda pra ti e aquele é o desejo além, de né? falar alguma coisa, E sabe? é além disso, né? Vai sim. além, porque não é o processo não fica só no elogio. Escuta. Aquela certo que... É isso que tu vê no jeito, na conversa, no processo. E pra mim é uma realidade chocante quando eu vejo que umas meninas de 6 anos de idade... Sofreram isso, imagina, sem ter É óbvio que o piá não tinha a mínima, entendeu? É óbvio. Mas o pai do piá tem total clareza do que ele fala, do que ele fez, e ele já estava reproduzindo aí pra nova geração já vir com isso. Mas a escola se mexeu e tal. Até depois a gente tirou ela daquela escola, porque a gente viu assim, se mexeu, entre aspas, né? Então, quem souber, foda-se, que escola que foi. E aí, hoje não. Hoje ela tá numa escola que a gente vê... É outra realidade. Eles trazem essa conversa. E isso eu acho muito legal. Mas é triste tu olhar isso aí, né? E ver assim, cara, tu imagina. E aí, por isso que eu te perguntei, assim, também do quanto pode ter sido difícil pra ti. Porque, além do mais... Queira ou não, tu trabalhou muito com teu visual e tudo mais. E aí, putz, a carga, com certeza, a galera julgar valendo, né? E na época eu também, quando eu fiquei conhecida, eu fiz ensaio sensual, fui musa do Inter. Mas era algo que eu sempre trabalhei muito em mim, sempre fui muito segura com isso. E até com os relacionamentos que eu tava. O Gui mesmo, eu digo pra ele que eu escolhi ele pra ser meu companheiro de vida... Foi por observar atitudes dele comigo nesse sentido. Porque logo que a gente começou a namorar... A gente começou em agosto a namorar. E em junho saiu um ensaio sensual que eu tinha feito. E aí... Ele levou muito, com muita naturalidade. Ele nunca falou nada, tipo, me questionando por que de eu fazer e nada. E sempre me apoiou. Então, eu falei... que cara bacana. Porque poderia, tipo... Que nem a gente vê uns babacas, é um troféu, é uma coisa, e ficar se abobando, e nesse sentido não foi. Então, assim, eu admirei muito essa atitude dele, assim. Tu falar isso agora me trouxe uma coisa que eu assisti recente, eu não sei se tu assistiu. Na Netflix saiu há pouco uma série que é... Eu tinha assistido a versão americana, que é Casamento às Cegas, e teve a versão Brasil. Sim, Nossa Senhora, o que tu falou agora... Tinha um idiota ali que... Vários. Não vários, tinha nenhum que se salvava ali. Eu tava vendo... A galera falou assim, ó... Eu vi uma publicação que eu achei muito engraçada, né? Enfim, a menina colocou assim... Poxa, Netflix, fizeram uma seleção de homem péssima, né? E daí uma menina respondeu... Não, querido. Essa é a realidade que a gente tem que lidar. Porque houve, sim, uma situação assim, ó, diferente do que rolou nos Estados Unidos, na versão dos Estados Unidos, a versão Brasil, a galera falou, na ficha tinha assim, é machista, beleza, então entra. Mas tem um cara ali que trouxe exatamente isso que tu falou, me lembrou na hora, que o cara assim, eu aprontei tudo o que eu quis. E tu tem que aceitar. Ali... Mas tu? Meu Jesus, que é isso, cara? Tipo assim, que maluco, velho. Na verdade, eu vi o americano, achei razoavelmente, assim... Eu acho que um ou dois casais ali que tu... mas assim... Que é quem tá junto até hoje, por sinal. Isso, mas o brasileiro, o primeiro episódio, eu já fiquei revirando os olhos. Eu falei, eu vou terminar de ver isso aqui. Mas assim, ó, era um comentário pior que o outro. Eu ficava, meu Deus do céu. Aí até eu gravei uns stories, falei, gente, socorro, eu vi essa série. Se eu me separar do Guilherme, eu vou ficar solteira. Eu não tenho paciência mais na vida pra aquilo ali. Sabe, pra aqueles chavecos toscos. Nossa Senhora, não. Eu falei, não. Essa vai ser só o Guilherme na vida e deu. Depois solteirice se um dia acontecer, porque, olha, não tenho paciência.
Não, e eu fiquei chocado ali com algumas atitudes, e agora tu me falou isso da questão da postura do Guilherme, e aí eu falei assim, cara, é o cara da série que é exatamente Acho que é aquilo que a gente tem que correr, né? tinha esse, acho que falou isso que tu tá falando, É, era o paraquedista. cabeludinho, nossa, é que ele abria a boca e saía uma bobagem dele. Só. E todo filosófico. Filosofia de base de jornal, uma coisa assim muito estranha aquilo ali. Nossa, muito louco. Tu sabe que esse é o ponto-chave, assim, eu assisti aquilo ali em certos momentos, tu vê, assim, o universo feminino em muitos processos, assim, o quanto ele sofre, porque aí tu tem por exemplo, a participante ali que ela fala, eu sou negra, não sei o que, tudo mais. Ela começa o programa, dá pra ver que ela tem que ter todas as armas de defesa possíveis para poder tocar a vida, né? Ela tem que reafirmar isso a cada momento, porque senão ela é atropelada. Tu vê isso na psicóloga também, que foi uma das que casou, que ela fala, ela não abre muito coisa porque ela tem muito receio que ela já foi atropelada. A gente entende que é normal ter atropelos em relacionamento, mas quando tu começa a ver o tipo de atropelo que rola, é completamente diferente, né? O Brasil, infelizmente, é um país... Por isso pesado. que eu tenho voltado essa questão do feminismo, do autoconhecimento nas minhas redes. Hoje em dia, como tu disse, se eu tiver oportunidade, porque é claro que a gente precisa trabalhar para pagar os nossos boletos, mas como tu disse... pegam, né? Se eu tivesse, assim, surgisse, sei lá, alguma coisa que eu tivesse a oportunidade de levar novamente minha vida com essa forma natural, de ir acontecendo, sem ser um trabalho, era o que eu gostaria para abordar cada vez mais essas pautas. Porque eu sinto que as mulheres são muito inseguras, né? A gente tem aí a indústria da beleza que trabalha muito com a insegurança da mulher. E a cobrança do padrão estético, a cobrança para que seja uma boa mãe, para que seja uma boa esposa, para que seja isso e aquilo. Então, é muita coisa que cobram. Daí, se tu tá muito gorda, tá muito magra, tu tá muito arrumada, tu tá muito desleixada. Teve um vídeo que eu botei esses dias, compartilhei, que ele é bem impactante, que fala assim, sua saia tá muito curta, sua blusa tá... Então, nunca tá bom. Nunca tá bom. E aí, por isso que eu quero cada vez trabalhar isso, porque eu sinto que se as mulheres estiverem mais seguras de si, elas não se submetem a esse tipo de relacionamento, sabe? Com um cara que tu vai olhar... Porque eu olhei pra eles e falei assim, nossa, jamais eu me envolveria com um cara desses, né? Porque a pessoa entende o valor dela. Então, é isso que eu quero buscar mais, assim, através dos meus conteúdos, passar isso, porque as mulheres... sintam essa segurança, assim, de pensar, poxa, alguém tá ali do meu lado, a pessoa ela é pra somar, ela não é pra me sugar. Não tenho que ser um objeto dessa pessoa, enfim, fazer o que ela bem entender. Então, é bem complicado. No programa ali tem, né? Tem o casal daquela... Eu não gravei os nomes dos personagens. Eu também, eu eu só gravo as carinhas, eu não gravo os nomes de ninguém. Os loiros. Tá, o que era a mulher era gostosona e tal. O cara... Ela era uma mulher exuberante e tal, deu pra ver que o cara... né? Pelo amor de Deus, o cara ficou assim, ok, é o amor da minha vida. E quando foi pra real, ele... né? O que foi assustador ali foi a forma que em poucos dias, porque aquilo ali realmente, o timing é muito curto. É, um mês só. Nossa, em poucos dias ele já mostrou pra ela que ela era inferior a ele. Porque ele era organizado, bem-sucedido, tudo tava no lugar, não sei o que, e ela era bagunceira. Eu fiquei assim, gente... Era eu e a Grazi conversando, nós chocados, assim, falando, cara, a mulher, ela tava arrasada já no, sei lá, 2, 3 dias de convívio. A cara dele na visita do AP dela já é uma cara julgando tudo. Eu falei assim, ó, o cara em momento algum ele quis construir algo de dizer assim, não, deixa comigo, isso aqui me incomoda. Mas assim, ó, vamos chegar no meio termo, vou te ajudar e tu me ajuda a ser mais relaxado. E eu, não, velho, foi uma coisa assim, ó, tu tem que mudar, porque é um absurdo, porque, sério, coisa horrível isso aqui, sério mesmo. Bah, a todo momento ele larga uma piadinha, né? Sim, tanto que ela foi eu vou sentar. Mas vai sentar porque eu guardei minhas...
Ah, como é que... eu guardo porque eu sei dobrar. Eu falei, cara, ele não terminou uma frase sem dar uma no meio, assim, de... Eu assim, nossa, que legal, o cara tá arrasando. E ela ficou... Sim, acabou com a autoestima dela. Ela mesmo já tava começando a se questionar se o problema era ela. E é isso que acontece, né? Em muitos relacionamentos abusivos, que muitas mulheres acabam por não enxergar. Ela passou, a gente viu aquilo ali, um relacionamento abusivo. Que eu acho que a galera tem muito essa ideia que o abusivo é o cara que vai dar altos berros, sair chutando tudo que... Não, velho. O que ele fez ali com ela, ele já conseguiu arrasar com ela ali rapidinho. Eu olho um programa, não sei se você conhece no YouTube, o pessoal da Web TV brasileira. Eles comentam realities e tem um canal de fofoca, né? E aí a Tati tava falando do Erasmo, que tá na Fazenda e tal agora. E aí ela falou assim, o Erasmo é aquele homem que ele fala da forma sutil, suave, vai te humilhando, vai... E é bem isso. Não precisa o cara ser um grosso, mas naquela sutileza do que ele diz ali e vai te largando, também é. E uma série que aborda muito sobre relacionamento abusivo na parte emocional é a série Made. Não sei se você já ouviu falar. Então, ela aborda mais essa questão do emocional, porque o cara não chega a bater nela. Mas ele é abusivo, ele... nessa questão financeira também, emocional. Então... traz um pouco para a realidade para as mulheres entenderem, opa, mas quem sabe eu tô vivendo algo parecido, né? Que normalmente a gente associa já a um tapa na cara, a um soco. Infelizmente se pensa nisso. É. E aí não se percebe o problema que às vezes está acontecendo com o vizinho ali, tu não estendeu a mão, não percebeu o sinal, nem nada, né? Mas é muito difícil, assim. Complicado, eu tenho amigas que vivem e tu fala, tu tenta... Eu nem sei, assim, como é que a gente... Aborda, assim, porque a pessoa realmente ela não enxerga, sabe? Ela acha que aquilo é um cuidado, que aquilo é uma preocupação. E tu vê que a pessoa tá completamente insegura, né? Então, quando eu vejo que tá insegura, eu já fico assim, me abre um sinal de alerta, assim, se eu converso e vejo uma insegurança. Mas é isso, assim, eu tento mostrar o quanto ela é foda, né? Porque às vezes tu pode ainda falar e sair como a amada história por querer... por ter falado. Acabar com o relacionamento. Sim. Mas eu tento abordar dessa forma, assim, com... tu viu aquilo que saiu e tal, sabe? Ou falar, nossa, tu é muito boa nisso que tu faz. Porque pro cara, a pessoa não é boa em nada, né? Então, a pessoa se sente muito segura. Tu vê. Não, eu acho interessante que essas coisas aconteçam se elas tiverem a possibilidade de haver uma discussão a respeito, né? Tipo, tu olhar um reality ali, ele assusta, porque a gente ficou meio chocado com o que a gente viu, né? E da forma como as coisas estavam acontecendo ali na TV. Mas, ao mesmo tempo, falei, cara, tomara que pelo menos isso levante alguns questionamentos, porque é isso aí. O cara não tava... O cabeludinho lá não tava gritando nada, ele só tá dizendo pra ela assim, pois é, não sei o que, agora tu... Eu falei, meu Deus, cara, o cara tá acabando, humilhando com a mulher. Que também ela ficou toda sem saber... Sim. Estou certo ou errado, não sei o que, né? Mas, nesse contexto, a gente estava falando antes, tu citou uma coisa aí da cobrança, né? Do ser mãe, coisa e tal. Como é que é a Michelle mãe lidar com tudo isso? Com o futuro da Bettina? Com o futuro da Bettina e também no dia a dia, assim, sabe? Tu tem que chegar e conversar e apontar assim, não, Bettina, eu tô mostrando meu dia a dia aqui, mas... ok. Não, até... Sabe? Como é que é lidar com isso? Não, pra ela, ela cresceu, eu com o celular na mão, porque ela já estava numa outra fase da minha vida. Então, ela cresceu acompanhando isso que era a minha rotina, era o meu trabalho. Hoje, minha mãe trabalha como influenciadora, ela fala. E ela entende. Mas, assim, como mãe, como criação, eu tento conversar com ela, assim, ela é bem... Não sei, mas acredito que sim, essa geração, elas... vieram, assim, com uma evolução maior. Não sei se ela é assim contigo também, de conversar coisas que tu fica, oxa, tá falando... Então, a Bettina, ela é muito cabeça aberta, assim, ela compreende, ela... a gente brinca, a nossa mini militante, porque ela fala, olha só, isso é preconceito, isso não é legal. Então, ela já tem uma visão, assim, mais desconstruída também, né? E... como mãe, eu sempre criei ela pro mundo, assim. Nunca fui uma mãe super protetora.
E nunca me cobrei por isso, assim, porque também tem essa questão das pessoas cobrarem. Ai, mãe tem que fazer assim, assado, sabe? E eu, na verdade, não gosto de comparação em nenhum sentido, nem na questão de trabalho, de casa, de mãe, porque é tudo muito pessoal. Eu sou eu, a Betina é a Betina. A Tonton é a Tonton, a Grazi é a Grazi. Então, o que funciona para elas duas não vai funcionar para mim, para Betina. Então, essa coisa de querer passar receita do que é o melhor e tal, assim, é uma coisa que eu sempre discordei. E até nunca falei sobre maternidade nas minhas redes sociais, exatamente por isso, assim, porque o jeito que eu crio a Betina é o jeito que eu achei que é o melhor pra mim, né? Criei ela super independente, não fico às vezes, ai, mas tu não fica preocupada, mãe? Não, eu não fico. Então, assim, é o meu jeito de ser mãe. Então, é mais nesse sentido, assim, não tenho uma coisa, assim, de comparação e de ficar querendo ser a melhor mãe do mundo, assim. Michelle, uma das coisas que eu falei quando eu quis criar o podcast aqui, que até eu falei para ti isso antes também de começar, é justamente porque eu acho que tem muita gente que tem coisas legais para falar e a gente, infelizmente, não vê. Claro que no teu caso, tu fala, é o teu trabalho, o teu dia a dia é falar. Mas isso que tu tem trazido, assim, para as pessoas que... É estranho falar para as pessoas que não te conhecem, porque a mulher tem uns números gigantes nas redes, então um monte de gente conhece a Michelle. Mas, assim, para outras pessoas que não te conhecem e tudo mais, eu sabia que ia ser um papo legal, porque essa dinâmica que tu fala, eu tenho um caso muito próximo de uma pessoa que tem uma vida bastante infeliz por causa da cobrança da personagem mãe, entendeu? E ela tem uma série de restrições e problemas em relação à maternidade de um todo, e ainda por cima tem a cobrança. E a vida dela, nossa, assim, é uma tristeza, porque todo mundo cobrou dela uma postura e tudo mais, e aí no fim, vixe, a vida dela virou um eterno desespero, porque ela não corresponde, ela não consegue chegar naquilo que querem que ela entregue, e ao mesmo tempo ela também não vai conseguir, porque tem uma série de circunstâncias que não vai. E isso é muito doido quando eu olho para o universo, assim, e aí é aquela coisa, eu tô num lugar que não... Eu só tô vendo, eu não tô sentindo isso. Mas é assustador que realmente, sei que tu falou, né? Tem que é o mesmo lance da roupa, ou tá curta demais ou tá comprida demais, é uma cobrança. As posturas também. Eu vi eu acho que qual foi uma apresentadora de lembrei, a Natália Arcuri. Alguém largou tipo uma cobrança e ela tá tendo que se explicar o lance de ela não ter vontade de ser mãe hoje. E eu falei assim, cara, não faz sentido nenhum ignorar o propósito de quem ela é, porque eu acho muito legal o jeito que ela produz conteúdo e a coisa que ela fala. Acho legal o canal dela e tudo mais. A galera colocou isso de lado, que, mas tua mulher tem que ser mãe. Como assim tu não quer ter filho? É a realização da mulher ser mãe. E vou ser bem sincera contigo, que Rosório. Tenso, né? Esses dias até falei pra uma amiga minha, se hoje eu tivesse a maturidade que eu tenho na época, talvez eu não pensasse em ter filhos também. Eu amo minha filha, amo ser mãe, mas se lá atrás eu tivesse essa minha maturidade hoje, talvez eu também não tivesse filhos. Sim. Talvez não, e é isso que é louco, assim. E aí o triste é ver quando alguém ouve algo, ou julga, isso não tá certo, ou então fazer esse tipo de coisa que eu fiquei vendo assim, cara, é sério que eu tô vendo, a mulher tá falando sobre investimento e a galera tá perguntando pra ela, mas escuta aqui, tu não vai ter filho. Eu falei, cara, não faz o menor sentido essa cobrança ali. Me cobram até hoje, tu não vai ter um irmão pra Betina, uma irmã? Não. Já tá... Não, querida. Não. Me segue nas redes lá. Não. É complicado. Até disseram assim, mas tu vai ganhar vários recebidos de coisas de criança, tipo... Nossa, super motivo. Não, é sério que me disseram isso. Eu fiquei assim, oi? A gente compra ali um celular, é um filho, pronto, mais um pra cá. Não, as pessoas acham que criança, assim, é um objeto, né? Nossa senhora. Não, essa foi forte. Não, ao ponto de dizer, não, vai ser legal, tu vai ter um engajamento bem legal, tá super em alta, agora tu viu várias blogueiras sendo mãe. Momento chocado. Eu ouvi isso.
É aquela coisa que a gente não imagina, mas eu sei que é um pensamento muito óbvio dos dias de hoje alguém falar um negócio desse, né? Sim, hoje as pessoas fazem tudo por um Ai, engajamento, Michele, né? teu engajamento caiu. O seguinte, engravida, querida. É. Engravida, vamos conseguir umas parcerias de Eu vou fazer fraldas, umas Nossa! coisas. Eu já ia fazer fechar os acordos aí. Uhum. Meu Deus, tá louco. Mas isso que é doido, porque tu falou agora essa questão do engajamento. Eu vejo uma galera se matando pra botar um iPhone na mão pra poder... E assim, não são nem profissionais, é isso que assusta. Porque assim, ó, eu entendo quando tu chega pra mim e fala, Cláudio, não adianta. Eu tenho que ligar o celular, tirar uma foto e ficar... Ok, eu te entendo. Agora, é louco quando eu vejo a pessoa que não tem condição disso aqui. Daí tu falou, né, do cara que quer criar o personagem de influenciador. Normalmente não tem o que falar, porque... Nossa senhora, tem... né? Nossa, enfim. Não vamos comentar, né? Fica um cri-cri-cri. Um grilinho. E aí tu fica assim, ó... E além de tudo, assim, fazem uma série de sacrifícios financeiros também para bancar coisas que não faz sentido. E aí acaba ficando uns troços assim, cara, é muito estranho. Esses dias eu vi enfim, esse é um influenciador grandão, né? Ele tava falando lá sobre, porque o Android isso, não sei o que é aquilo, e aí ele falava pra galera dele, que é assim, se tu quer dar a tua opinião, ser influenciador, não sei o que lá, tu tem que comprar um iPhone. Tu tem a missa toda do cara falando, e eu falei assim, cara, o meu papo com ele seria... Tu tem que estudar, tu tem que saber o que falar. Exato. Para mim, eu acho que esse era o recado mais importante. Ele não comenta quanto a isso. Em momento algum, ele é um cara que ele ensina pessoas a ser influenciadores. Em momento algum, ele fala a respeito. Agora, ele fala que tu tem que ter um iPhone. Aí, claro que lá no final ele diz assim, quer ter um iPhone? Liga, Arrasta pra cima, não sei o quê, pois é. parceiro tal, sei lá. Só que a loucura que é tu ler os comentários. Já tô fazendo, já comprei o meu. Eu assim, galera, vai estudar, vai ler um livro, querido, vai viver um pouquinho ali, depois tu tá atravessado o processo. Mas é isso que eu tô te falando, que eu te falei do começo e falei agora. É isso que tem me feito me questionar, entendeu? Porque as pessoas não estão sendo influenciadores de verdade. Não estão tendo esse processo natural. Não, é o engajamento, é o like, é o dinheiro, é só por isso. Então, isso tem me feito me questionar, sabe? Até que ponto isso está sendo saudável para mim e para quem me acompanha. E por isso que eu sempre cuido, agora mais ainda depois que eu passei por esse processo todo, de saber com quem eu tô trabalhando, né? Antigamente, eu divulgava coisas, cápsulas, isso e aquilo. Ok, mas agora aquilo já não faz mais parte de mim. Eu não vou pegar e vender e falar, gente, vocês precisam tomar isso aqui. Que é só assim que vocês vão, sei lá, conquistar corpo sem celulite que não existe. Eu vou te dizer uma coisa dessa que tu falou agora que é bem interessante. O dia que eu vi, que é uma sacanagem tua também, botar uma publicação de umas pizzas horrorosa de linda na coisa, tu fala assim, não, Michele, tu tá de sacanagem comigo. Eu não sei que dia, assim, eu comer uma pizza, assim, assim, sacanagem da Michele mostrar aquela pizza, assim. E a Betina gosta de quê? Eu falei, cara, que loucura. E aí, na hora, a gente falou assim, tu vê, tem uma série de influenciadora digital que eu jamais vou ver aquilo ali que tu fez, por causa dessa coisa de, não, Deus o livre, mostrarem que eu como uma pizza aqui e tal. Que rola isso, né? E aí eu falei assim, cara, beleza, aí daquele dia, óbvio que a gente, eu falei, vou ter que pedir uma pizza agora, porque tava comendo uma pizza top ali. E ao mesmo tempo a gente falou a respeito disso aqui dentro, assim, eu tava conversando com a Grazi depois que a gente viu a publicação e a Grazi, não, já vi de onde é que é, já vamos pedir a pizza agora, não sei o quê. A desculpa que os gordinhos precisavam para comer uma pizza. E aí quando a gente olha muito pro mercado e começa a ver esse tipo de construção de imagem, tu vê assim, cara, o legal é quando a pessoa mostra, e tu tem assim, é um movimento teu, pode ser, aí para mim tanto faz, se é um momento comercial, se o cara negociou contigo, não importa. O que fica que é muito mais verdadeiro do que tu vê aquela pessoa ali que mostra que tu não, parece que a pessoa não vive, né? Porque tudo é muito lindo. Eu tenho um conhecido meu que um dia eu perguntei para ele, cara, tu anda com um fotógrafo profissional? O que é, assim, porque assim, ó, eu nunca vi ele tirar uma foto de um pedaço de pizza que o prato esteja engordurado, pra te ter uma ideia.
Se é uma pizza, parece que veio um escultor e esculpiu aquela, sabe? Tudo é assim na vida do cara. As fotos todas que ele publica, o feed dele é lindíssimo. Tudo é bonito, tudo que é lugar que ele tá é bonito, é lindo, não sei o quê. Só que quando chega para conversar com ele, ele é um cara muito simples, é um cara muito... É diferente daquele dia a dia que ele mostra ali. E aí, o que aconteceu? O cara teve um crescimento na empresa, não sei o quê, e ele tinha essa pegada de mostrar que ele era extremamente bem-sucedido, que tudo era perfeito, ele jamais comia ele nunca comeu um churrasco na vida, entendeu? Eu falei, não faz sentido. Não é o cara que eu converso quando eu encontrava com eles, ia num evento e aí encontrava com ele, não é esse mesmo cara. Tá, cresceu, não sei o quê, chegou num ponto, foi para uma empresa que era o sonho da vida, acho que deu uns 2 meses, o cara voltou embora. Porque... sentiu falta do namoro, a namorada estava distante, porque sentiu falta do jogo de futebol, não sei o que. Aí eu perguntei, cara, tu voltou? Não, voltei. Daí ele abriu. Não, cara, olha, senti falta de muita coisa ali que eu tinha. E aí eu falei, é sério que tu joga futebol? É sério que tu come churrasco? E ele, cara, já sei por que tu tá falando isso, porque não aparece, né? Eu falei, não, cara, tudo que tu faz é tudo assim, é uns pratos lindos, parece que tu só vai em restaurante de chefe, não sei o quê. Ele, então, cara, é que era a ideia que eu tinha de mostrar que eu era bem sucedido no meu business. Funcionou, só que daí eu cheguei onde estava quando eu me deparei com um monte de pessoa lá que não agregava em nada, um ambiente que não me agregou em nada, que foi tóxico, eu aguentei 2 meses só. E eu tô repensando. Aí hoje é engraçado, porque esses dias eu até brinquei com ele. Falei, cara, não exagera, que ele botou uma foto, apareceu os pesão. Assim, falei, não, tira esse pé feio daí. Também não vamos. E isso é a loucura, né, da dinâmica de perseguir a ilusão da perfeição, né? E desse personagem que a pessoa quer criar, né? E nesse meio tem muito, né? No meio do influenciador, tu olha ali, depois tu conhece a pessoa pessoalmente e é completamente diferente, ou tu sabe que não é nada daquilo que tá mostrando. Então é muito complicado, mas aí tu tem que sustentar, né? Tem que sustentar aquela mentira sempre. E aí tu vai viver na farsa, né? Aí não dá. Aí aquilo cai naquele que a gente falou no começo, que é libertador a gente poder ser quem a gente é, né? Então, mas tem muito isso, assim, nesse meio, assim, das pessoas criarem, tu olhar, assim, um feed, olhar alguma coisa e depois ver que não é nada daquilo, sabe? Michele, a gente tá chegando aqui a 1 hora de conversa. Eu pedi que a gente tivesse ali 1 hora e pouco de disponibilidade do teu tempo, para eu poder saber um pouco mais quem é a Michele dentro de casa. A Michele é aquela que gosta de, como eu falei da pizza, né? Gosta de acionar aí uma entrega, ou é aquela que gosta daqui a pouco de compartilhar um momento e cozinhar alguma coisa? Ou, sabe, como é que tu lida com isso aí? Porque eu vejo tu pedir coisas, né? Mas eu não sei. São 2 Micheles. São 2. São 2 Micheles. Quando eu tô inspirada, eu gosto de cozinhar. Gosto de fazer um risotinho, que é uma comida mais demoradinha, assim, que eu fico ali envolvida no fogão. Mas, normalmente, eu prefiro evitar a bagunça da limpeza da cozinha. Então, eu gosto de pedir. Mas, assim, tem aquela Michele que gosta de fazer alguma coisinha de vez em quando. Assim, um bolo na pandemia eu fiz muito bolo, as seguidoras pediam, mais uma receita de bolo. Então, porque tava com tempo ali para fazer, né? Essa dinâmica, leitura, série, TV, como é que é isso? Série. Netflix direto? Muito Netflix. Muito Netflix. Eu vejo também que tu tava, quando tava rolando o Big Brother, tu tava bem engajado ali de comentar a respeito e tudo mais. É uma pegada tua também de ficar ali de olho em reality, é uma coisa que nem a gente tava falando agora há pouco? Sim, inclusive o feminismo eu comecei a estudar por causa do Big Brother, eu sempre falo isso. Que foi no Big Brother da Bianca Rosa, que daí eu vi alguém falando que sobre ela, que ela paga de feminista e não era, e aí eu fui ver o que era o assunto e desde aí eu comecei a estudar sobre isso e é interessante como a gente observa o comportamento das pessoas, né? Então eu gosto muito disso, de observar o comportamento, e normalmente a minha intuição nunca falha, assim. Então, eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas dentro de um jogo, assim. Então, eu tô olhando a Fazenda agora, não muito, que nem eu olhava antes, porque o que acontece? Desde o Big Brother, esse que teve da Bianca, que teve famosos, né? As pessoas estavam acostumadas a
a ver aquelas pessoas na internet. Sim. Né? Tinha uma ideia de quem que era a Bianca, de quem era fulano, ciclano, porque eram pessoas famosas. Quando chegou dentro da casa, as pessoas eram diferentes, algumas daquilo que eram na televisão. E aí teve a função do cancelamento e tudo mais. E aí, na outra edição, já veio as pessoas meio que com dedos. Ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, hoje, a própria Fazenda me perdi um pouco do interesse, porque as pessoas estão se cuidando para não fazer isso, para não fazer aquilo, para não ser quem elas são de verdade. Então, foi uma coisa assim que meio que, não tô curtindo. Exatamente por as pessoas não mostrarem quem elas são de verdade, né? Ali na Fazenda. Mas eu gosto bastante desse tipo de reality. Que nem o Casamento às Cegas, essas coisas assim. Sim. A Michelle, ela viaja por trabalho ou viaja porque curte muito? É porque curte muito. É. Quando tem que trabalha, mas eu prefiro coisa curtir. Ruim. Os lugares que tu vai também é uns lugares horrorosos, né, Michelle? Eu falei, nossa, que lugar horroroso esse que a Michelle difícil trabalhar assim na praia, né? Eu imagino. É horrível, horrível. O vento no rosto, areia. É horrível. Nessa dinâmica das viagens, sempre rola mais de tu poder compartilhar também, por exemplo, o Gui vai junto ou tu não rola? Não, normalmente eles convidam a família também, mas às vezes o Gui não consegue acompanhar. Mas sempre que ele pode, ele vai junto, né? Teve uma viagem que tu fez e foi pra praia, tu fez umas fotos com umas roupas esvoaçantes, coisa e tal, daí eu me lembro, tava eu e a Grazi conversando, falei, nossa, que coisa horrível esse lugar, que fotos horrorosas essas que a Michelle tá fazendo. Quem é teu fotógrafo nessa hora? Como é que tu faz? Acho que essas últimas que eu fiz, quem tem sido a minha fotógrafa já, desde que a Gabi foi embora, é a Alexia. Então, ela já faz fotos comigo, acho que faz uns 2 anos e pouco. A gente criou uma parceria, então a gente faz super rápido. Você tem 12 looks para fotografar e a gente faz em 1 hora e pouquinho, porque ela já sabe a pose que eu gosto, o ângulo que eu gosto. Legal. Então, é muito rápido. E quando não tem, aí o Guilherme se vira nos 30, né? Tá aprendendo cada vez mais, né? Te vira aí, magrão. Sim, agora a gente foi pra Torres e daí eu disse assim, tu não quis fazer o curso de fotografia? Olha aí, ó. Foi a Alex. E aí, porque no começo, era um desastre, assim, eu podia tirar foto do look. Aí ele tirava torta, ou tinha um lixo, assim, do meu lado, enorme, escrito lixo. Aparecia no fundo. E aí, eu olhava a foto assim, tu não viu o troço no negócio? Ele, não sei o quê. Aí eu sempre falo assim, amor, tem que ter senso estético. Quando tu pegar a câmera e botar ali, ó, tu olha não só eu, mas olha o ambiente, vê se tá tudo enquadrado, se não tem uma sujeira, um negócio, e posiciona direito. Então, hoje em dia, ele já tá craque, né? Mas às vezes tinha que tirar umas 100 fotos pra sair uma, assim. Imagina. Michelle, o que tu espera pro próximo ano? Tu é aquela pessoa que tu olha assim, não, vai ter coisa boa e tudo mais, ou tu dá assim... Não, eu espero coisas boas, eu sempre espero coisas boas, assim. Sempre tento enxergar o copo mais cheio do que vazio, apesar de todas as circunstâncias que a gente tá vivendo, que eu vi, que o mundo inteiro tá vivendo, assim. Eu acredito muito que as pessoas puderam ter esse tempo para olhar para si também e para querer algo melhor, né? Então, eu acredito, assim, num ano melhor, nas pessoas um pouco mais conscientes aí. Sim, esperamos, né? É. Michelle, nós estamos chegando aqui perto de 1h20 de conversa. Socorro, quanto conversamos. Olha só que legal. Queria te fazer, pra gente se encaminhar aqui para o encerramento, tu apontou, enfim, né, dessa visão que tu tem de olhar para as coisas de uma forma positiva. Hoje, para as pessoas entenderem ali, hoje tu trabalha com diversas marcas e tudo mais. Por vezes, a gente vê... Esses dias eu vi que tu estava em... Onde é que tu estava? É muito louco isso, né? Onde é que a Michelle estava? Aqui em Santa Maria? Não. Tu estava fora daqui. Foi agora há pouco... Não sei se foi semana passada que eu vi. Enfim. Eu fui nas termas, eu fui para Torres. É isso que eu ia te perguntar, assim, isso tu tem que ter sempre gerenciar teu tempo já planejando, as coisas acontecem muito rápido, tipo, uma empresa faz contato, fala assim, olha, surgiu tal situação, tal. A vantagem de trabalhar como influenciadora é que
eu faço as minhas visitas, né? E aí eu já deixo agendado, tal dia, tal visita. Se surge um trabalho, aí eu tento encaixar. Normalmente na semana anterior me ligam e aí eu tento mudar a visita de tal dia para outro dia e encaixo aquele dia livre para que eu possa viajar. Então, eu já sempre faço um cronograma, que são cada dia tem uma visita, então eu sei que aquela visita é a certa. E aí, quando surge um compromisso, eu realoco, assim, coloco em outro dia da semana. Então, tenho essa possibilidade. Legal. Michele, onde é que as pessoas te localizam hoje? Me localizo no meu Indra, Cavaz, eu vou dar meu endereço. Mas tem a minha caixa postal no meu Instagram. O meu Instagram é @mitorrico. E é o que eu mais uso, né? Tenho Twitter, mas não entro muito. E YouTube também não tenho, como tu diz, a gente precisa de tempo, né? Sim. E, enfim, tá meio corrido. Então, hoje em dia, é mais onde eu gero conteúdo é no Instagram. E tem o meu blog também, que é o micheletorrico.com.br, que eu deixo lá, né? Vai que o Instagram surte um dia. Então. Por sinal, esses dias, É. né? Ô, sustinho, Ô, susto, hein? Nossa, Sei, agora desempregado. nem me lembra disso, porque era um pavor de gente berrando, desesperado, que tinha caído tudo e não funcionava nada. E quando começou a demorar, e aí alguém me disse assim, parece que só em 72 horas vão... Bateu, nossa. E eu pensei, meu Deus do céu, 72 horas. Não acredito nisso. E aí eu falei, não, mas que jeito que o cara lá vai perder tanto dinheiro assim. Mas perdeu um bom dinheirinho, né? Bom. 7 bilhãozinho, assim, da fortuna pessoal, não foi nem da empresa, né? 10% na minha conta, né? Já fazia Já pode falhar mais uns 3 dias aí, não tem problema. Michele, primeiro, te agradecer demais de tu ter vindo aqui. Gostei muito da conversa e reforçar, assim, eu acompanho bastante tempo e eu realmente eu reconheço de uma pessoa que tu percebeu oportunidades e eu acho muito legal, assim, acho muito legal da forma como tu leva as coisas também. E tô saindo uma conversa ainda mais interessante de ver todas essas evoluções que tu tá trazendo, curti muito. Queria te agradecer demais de estar aqui e depois a gente faz um round 2 aí, depois uma nova conversa. Quer deixar um recado pra galera, tá? O que tu mandar um recadinho? Enfim, queria também mensagem. te agradecer. Sacanagem. Um beijo pra... Não, agora eu não posso, mas... Mas, enfim, eu queria também te agradecer o convite de estar aqui. Tu faz parte dessa minha história toda, né? Tenho um carinho enorme por ti, pela Grazi, pela Tonton, né? Fizeram parte de toda essa evolução. E o que tu me falou hoje, tu sempre me falou, então eu acredito e sou muito grata. Obrigada pelos elogios, fico muito feliz. Eu sempre digo assim, que quando falam isso sobre o meu trabalho, eu sinto que eu fui no caminho certo, né? E o que eu queria deixar pro pessoal que tá aqui acompanhando esse podcast é realmente olhar para si, né? Nesse período todo que a gente tá vivendo, buscar o autoconhecimento, buscar saber quem é, porque isso é realmente libertador. Então, procure, primeira coisa, olhar para dentro de si, para depois olhar pro próximo. Legal. Gente, tá aí, ó, Michele Torrico. Vocês procurem as redes dela, vocês vão entender e vão ver muito disso que ela falou por aqui. Obrigado mais uma vez. Se você não segue o canal, por favor, inscreva-se. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixa um like. Se você quiser mais coisas, deixa nos comentários aí e até mais. Até mais.